sabe que assim, ó, o da aula, corrigir, planejar, não dou bola. Eu não gosto é do burocrático, né? O burocrático, assim, que nem assim eu coloquei, né? Para mim, amanhã eu vou lançar as horas de vocês que me mandaram, né? Pode acabar o mundo, mas eu vou amanhã calcular certo as horas de vocês para lançar no Drive. Mas o burocrático é que consome a gente. O resto vai embora. Né? Eu acredito. Tá louco, não é fácil. Eu já tinha um problema com caderno de chamada quando eu era professor, né? Na escola, porque assim, tu pode me colocar 4, 5 turmas que eu dou aula paralela, atendo, adoro. Agora, caderno de chamada, pergunta se eu entregava. Pergunta. O supervisor passava trabalho correndo atrás de mim, porque assim, meu Deus, é coisa que eu não... Mas sabia, assim, ó, as faltas, claro que eu sempre controlava, até por uma questão que é segurança do aluno, ainda mais quando é menor, né? Mas assim, ó, te digo assim, cadê o burocrático, uma coisa assim que eu, né? Tenta fugir, né? Isto, eu estou chamando a dona Vitória, avisando que já vamos iniciar e também quero iniciar com vocês. Para a gente, né? Hoje a proposta... tá entrando aí. Deixa agora se organizar aqui. Sim, Pamela, nem me fala. O sistema online, porque assim, ó, esse controla mais a gente que o papel, né? O tempo de uniformais. É verdade, Renata, vai dar certo. Vai dar certinho. Oi, Pamela. Pamela te levantou a mão e baixou. Ai, prof, não sei, aquilo ali não é de Deus. Quem Não inventou é, aquilo né? ali não era Não é. professor. Não era, Não, não não, era. não. Não, não, Bom, não tem explicação. Eu consegui. Ah, botei tudo em ordem, bem linda ali. Cerrei os pareceres maravilhosamente. Mas, olha, estrelinha quase para ti. findou com o meu psicológico. Estrelinha para ti. Porque olha, meu Deus, que coisa que me É consome. horrível. Não, É prof, horrível, né? tinha tudo para ser uma coisa simples, né? Uhum. Podia ter aberto os campos ali para se marcar, né? Podia se Claro. tornado uma coisa tranquila e prática. Mas não, Não, não dava. Não, não precisava ser. Imagina. não. Tu sabe que o da Ubra aqui, para registro de chamada, eu até gosto, porque tem esse sistema de marcar, sabe? Sim. Então, isso É a aí única até. coisa que tem no nosso que é positiva é a chamada. Que daí tu Uhum. marca, né? Só que assim, ó, o sistema, ele tranca o tempo inteiro, Sim. sabe? Ele tranca o tempo inteiro, e não é a internet da pessoa, é o sistema mesmo. E outra coisa, às vezes tu tá ali bem plena, tudo que tu fizer, tu vai salvando. Porque eu tava bem plena ali digitando, daqui a pouco simplesmente ele foi lá pra página inicial. Quando eu voltei, ele tinha excluído todo o mês de julho. Meu Deus do céu. Simples assim. E não é só É. comigo, vários professores. Sim, sim, sim. Gente, então tá. Boa noite para vocês. Dona Vitória já está aí, né, Dona Vitória? A Flávia, tá? A Flávia, fixa na Flávia ali. A gente estava em conversas paralelas, tá? Gente, então olha só. Hoje a proposta é explicar para vocês a AP1, tá? Vai ser uma aula assim bem breve, bem rápida com vocês, tá? Conversar um pouquinho assim sobre o que a gente viu até aqui, tá? Então, qual é o texto, né, que eu coloquei lá, que faz parte da P1, que se encerrava hoje, eu coloquei até domingo para vocês. Então, tá com prazo ampliado, não esquecer, né, de fazer esse texto. E qual é a função principal desse texto, né? Que vocês fizessem a leitura, né, buscassem os recursos dos aspectos psicológicos, sociológicos, né, e sociais. E a proposta era revisitar esses documentos mesmo. Lá no grupo de WhatsApp, a Andrea, né, colocou várias vezes os textos, assim, para relembrar essa leitura. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Eu estava conversando ontem com uma das colegas, e o grupo serve para isso, até para nos relembrar das atividades que a gente tem que fazer, e é muita coisa, né? E às vezes passa batido, né? Então, a ideia é que vocês realmente, na construção desse texto, que vocês estudassem um pouco. É como a Andrea colocou, o grupo ele é um apoio mesmo, tá?
Quando se coloca aquilo ali relembrando as atividades, não é para massacrar ninguém, tá? Pelo contrário, é para dar um lembrete, é para ajudar. Eu geralmente agradeço muito a André ou outro colega que lembra, porque eu também, quando eu sou aluno, também estava comentando com a Ângela no começo, e tem colegas que relembram, e eu acho que essa é a função. Mas a função de vocês escrever o texto, além de um exercício e de estar sempre lembrando vocês da importância da leitura, né, da importância de buscar, né. Hoje eu até fiquei bem feliz com o que a Mayara colocou para mim, né, que ela está lendo, enfim, e que ela lembra do meu incentivo de leitura. E a minha proposta é essa, é que vocês estudem mesmo, que vocês busquem. A gente às vezes não fica com a parte muito legal do processo, que é estar propondo trabalhos, mas eu acredito que vocês estão em formação, né, buscando, principalmente, me preocupo muito com essa questão remota, por isso que eu tento direcionar vocês, assim, para ter um aprendizado, assim, um recurso mais lúdico, não tão extenso, né? Mas a leitura, às vezes, a gente não escapa de fazer, né? É a única coisa que nós nunca vamos escapar, né? Que é de ler. E quem lê, gente, não vai ficar preso em sistemas, tá? Quanto mais tu lê, quanto mais tu te apropriar, mais crítico tu fica, mais argumentos tu tem, né? Tu já não concorda fácil com todas as coisas, né? Então, a proposta é essa mesmo naquele texto. E que vocês escrevam, né? Mesmo aqueles mais resistentes com a escrita, a gente tem que fazer esse exercício, tá? de escrever. Então, a proposta do texto não é fácil amarrar aqueles 3 conceitos ali. Não é fácil. Se fosse uma coisa assim fácil, eu nem ia propor para vocês, porque daí não ia ter o desafio, tá? Mas a ideia ali foi, alguns me mandaram para me dar uma olhada, para me dar uma lida. Então, assim, já vi um amadurecimento muito grande na escrita de alguns, né? Nem se quiserem me mandar, nem que seja para me dar aquela passada de olho, não vou corrigir, eu vou corrigir depois, é claro, mas bem importante, né? Nesse texto, o que eu vou corrigir, né? Esse texto que vocês estão fazendo, ou vão fazer até domingo, né? Eu vou corrigir, sim, questões ortográficas para ajudar vocês na correção. Questão de coerência, questão de argumentação, tá? Quem não está acostumado com a minha correção, eu sempre corrijo com outra cor de letra, tá? Eu sempre destaco com outra cor. Então, calma, Vitória. Não comece a chorar, Vitória. Tu não começa, Vitória. Eu vou explicar a P1 primeiro e depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre os aspectos, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui. Vocês vão ver que, olha, se vocês lembrar do tempo de escola de vocês, ou até de algumas disciplinas da graduação, vocês fazem a P1 em 30 minutos. É sério. Vou explicar agora, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a telinha do aula aí? Sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui. Tá, olha só. Eu coloquei um arquivo, tá? Que as orientações da P1 estão todas nesse arquivo aqui. Vou abrir ele aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá. Olha só, primeiro, aqui vocês têm um mapa conceitual das abordagens, tá? Abordagem tradicional, ali linkado com a característica dela, abordagem humanista, abordagem sociocultural, né? Essa abordagem é nova, abordagem estar junto virtual, abordagem cognitivista e abordagem comportamentalista. Tá ali, tá pronto para consulta de vocês. Né? O que eu vou avaliar nela? A escrita, as questões ortográficas, o exemplo está de acordo com a abordagem, a utilização de 3 abordagens e escritas originais. Não quero cópia, eu quero a escrita de vocês mesmos. O que vocês vão fazer?
tá? Vou usar o Thaleson como exemplo, tá? Deixa eu só sair do WhatsApp aqui, porque senão fica essa... Tá? Por exemplo, o Thaleson vai lá e ele vai poder escolher, tá? Por exemplo, ele escolheu abordagem tradicional. O Thaleson vai relatar uma ação de sala de aula, um exemplo de conduta do professor, de ação do professor, um exemplo de aplicação do professor, que remeta à abordagem tradicional. Por exemplo, o que é abordagem tradicional? Ensino centrado no professor e o aluno é passivo. O aluno não participa do processo. Então, tu vai relatar uma situação de sala de aula lá que tu lembra, alguma coisa, alguma ação que o professor faz, que te remeta à abordagem tradicional, né? Ou daqui um pouco, por isso que eu digo, né? Exemplifique, pode usar exemplo fictício, não tem problema, tá? Então, vai fazer isso. Número de linhas não tem, desde que eu entenda que ação é essa, que atividade que está nessa abordagem tradicional ali, tá? Então, né, sabe, eu não vou dar exemplo aqui para deixar vocês serem criativos nesse contexto. Oi, André, pode perguntar. No caso, a gente vai fazer um relato. Durante uma aula tal, aconteceu isso, 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 e eu achei que isso se encaixou em tal abordagem que é a tradicional, por exemplo. Ou depois a mesma coisa. Durante uma aula que assisti em tal lugar ou fiz, acho que se encaixou em tal aula. É isso? Isso aí. Isso aí. Tá? Bem assim mesmo. Tá? Bem assim mesmo. Tá? Por exemplo, a abordagem, né, humanista. O ensino é centrado no aluno e o professor cria possibilidades de aprendizagem. Aí tu vai narrar, como a Andrea colocou um exemplo, né? Situação tal, isso e isso, né? E se encaixa naquela abordagem. Não precisa fundamentar, não é para fundamentar. É só colocar o título da abordagem, um exemplo para cada uma. Vocês vão escolher só 3, não precisa fazer das 6 que estão aqui. Então, vocês vão relatar isso, porque vocês já têm a escrita do texto lá que faz parte da P1, e aqui vocês vão relatar, tá? Por exemplo, assim, para a Flávia ou a Natália tentar explicar bem para a Vitória. Ela vai escolher aqui uma abordagem tradicional. E aí ela vai, por exemplo, colocar assim um exemplo de uma aula, aquela aula chata que o aluno não tem interesse em participar, alguma aula que ela lembra, ela pode colocar em primeira pessoa mesmo, sem problema nenhum, como ela usa. Tá? Aí escolhe uma para essa abordagem tradicional. Abordagem humanista. Já é uma abordagem que o aluno participa, então ela vai colocar, sei lá, que ela lembra de uma aula que foi feita uma roda de conversa, tudo mais, e ela coloca esse exemplo ali. E aí pega uma outra abordagem também, né? Por exemplo, a abordagem sociocultural aqui, sujeito é ativo e agente de sua educação, né? E o professor e aluno interagem no processo de ação cultural da libertação, tá? Então, assim, citar exemplos mesmo, pode ser exemplos que aconteceram com vocês em sala de aula, mas que caracteriza essa abordagem, tá? Então, assim, é bem assim, é vocês escolher, não tem número de linhas, tá? Não tem, né? Colocar ali, aí vocês usam esse mesmo arquivo depois para postar, tá? E coloca nome, cidade, eu preciso agora saber a cidade certinho, né? E o semestre que está cursando, né? E aí vocês vão escrever essas 13 e vão postar ali, e ponto, tá? Então, essa é a proposta. Deixa eu ver que tem perguntas aqui, pelo que eu vi. Deixa eu ver. Beleza, ela entendeu, tá? Gente, o que eu estou querendo com essa... tem uma semana de prazo, tá? Uma semana de prazo, 22, isso eu botei certinho, tá? Então, bem certinho. Vitória, tu vai pegar as 3, tá? Tu vai pegar 3 desses aqui, olha só. Vamos voltar aqui. Vai vir aqui nesse quadro, ó, e tu vai escolher a abordagem, tá? Tu vai escolher aqui, ó. Pode ser a tradicional aqui, que eu acho que quase todos vão pegar, que vão lembrar, né? A humanista. Tu vai escolher daqui. E aí tu vai colocar um exemplo só, um só para cada uma, tá? Para cada abordagem. E aí tu vai escrever, tu vai relatar, tá? Vou te dar um exemplo, Vitória. Lá no teu grupo do curso, lá que tu tá dando de artes, tá? Tu tá usando a abordagem humanista, ó, porque são os alunos que vão produzir
as pinturas ali. Então, tu pode relatar na humanista aquilo que tu está fazendo lá no grupo de estágio. Tu pode, é humanista. Na tradicional, tu pode pegar um exemplo daquela aula que tu não gostava, daquela aula que não tinha inclusão, que não te incluíam. Isso é uma abordagem tradicional, tá? E a comportamentalista, que é aquela primeira abordagem que a gente estudou, que é sobre o behaviorismo, né? Que tem que ter um comportamento extremo, que ninguém pode se mexer na sala de aula, que todo dia é do mesmo jeito. E aí tu vai colocar um exemplo para cada um, tá? Mas aquilo que tu tá fazendo no curso lá se encaixa na abordagem humanista, nessa aqui, ó, tá? Então assim tu coloca um para cada. Tá? Na verdade, o senhor quer ver o nosso relato, né? Porque é para ver a nossa escrita e os nossos relatos ali, porque nós já estudamos isso daqui ali, de certa forma, né? Já. E já tá ali, já tá os conceitos de cada uma. É. Então, é só para ver como vai ser formado a escrita e o relato. E o relato, e realmente o teu entendimento, o que tu enxerga uma prática, né? E com base no que vocês já viveram, já passaram, não precisa observar nada novo, é puxar lá na caixinha mesmo, sabe? O que vocês, né, já viveram como exemplo, porque para a gente ver se a gente consegue encaixar essas abordagens para ver as dificuldades que surgem, tá? Então, é bem nessa linha mesmo que eu quero que vocês façam. Fundamentado, a gente já vem fundamentando até aqui, a gente já tem. Então, o que a gente vai fazer é isso agora, né? De escrita para realmente fazer essa provocação, né? De qual abordagem que a gente acha que se encaixa melhor, mesmo a gente dizendo sempre, gente, eu me encaixo com a freiriana, né? Eu me encaixo com a humanista, né? Com a cognitivista. Mas será que quando eu estiver na sala de aula vai ser fácil trabalhar com essas abordagens? Será que eu vou conseguir todos os dias? Não vai ser fácil. É isso que a gente tem que entender. Eu não posso fantasiar para vocês e fazer. Agora, claro, a gente querer fazer diferente todo dia, a gente pode querer fazer diferente, né? Mas só para a gente entender. Às vezes tu tem aquele professor show de bola, professora maravilhosa, que às vezes não consegue ainda trabalhar em outra abordagem, né? Às vezes tu tem professores que trabalham numa abordagem tradicional, mas que conseguem, na hora de aplicar sua aula, na hora de explicar a sua aula, que conseguem, né, recorrer a outras abordagens para explicação, mas a teoria totalmente tradicional não desvia de nenhum recurso, né? Porque a minha ideia é fechar esse cunho, essa parte da disciplina de vocês, com essa concepção pessoal de vocês, entendeu? De coisas que vocês já viveram. Para mim, realmente, tem, olha, ficou isso, né? Eu acho que eu vou ter que voltar ali, vou ter que retocar alguma coisa, né? Essa é a questão, né? Que mais eu quero aqui, né? Porque se eu pedir o conceito da abordagem ali, o conceito eu tenho pronto em qualquer lugar, e aí eu vou estar recorrendo a uma abordagem extremamente tradicional, né? Se eu pedir, por exemplo, só para a Andrea relatar a abordagem tradicional, o que é abordagem tradicional, tudo. Então, a proposta é isso que a Andrea coloca mesmo, tá? De ver essa escrita, de fazer essa escrita, tá? Porque aí depois, a partir da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre o fenômeno do processo educativo, né? A gestão do conhecimento da educação, né? Então, assim, a gente vai trabalhar bastante, né? Com a organização, com a montagem de um esquema na educação, como é que a gente pode montar um processo melhor para a gente, né? Então, assim, a gente depois, mais adiante, a gente vai fazer uma pesquisa com um gestor escolar, tá? A gente vai fazer com um gestor escolar que eu vou ajudar vocês, eu tenho vários gestores para indicar também vocês para... Então, assim, a gente vai, na verdade, depois aprender como é que a gente faz uma observação de grupo, como é que a gente avalia, mesmo sem estar falando, quais os componentes estão trabalhando, porque hoje a gente tem alguns mecanismos bem legais, assim, de saber quando o grupo está
tá trabalhando e tudo mais, né? Tem umas perguntas assim que eu faço às vezes para os grupos, eu digo, qual é o título mesmo do teu projeto? Eu sei o título, né? Ah, se não vem na hora que está conversando e voltou ali, tá, mas qual é o assunto? O que, que cada um está fazendo mesmo? No online a gente tem que pegar esses recursos assim, aí a gente consegue montar uma avaliação. Mas Um a ideia. parecer. Um parecer, exatamente, André. Porque a gente tem que montar esse parecer, né? E essa capacidade a gente vai ter. Por exemplo, assim, nessa proposta da P1, eu vou avaliar realmente como é que vocês, né, caracterizam as ações que vocês já passaram, que vocês vão simular nas abordagens. Se vocês conseguirem fazer isso, eu estou feliz, porque essa diferenciação que eu procurar é o meu objetivo até o final da P1 era esse, que vocês conseguissem, né? Marília, mas a gente tem umas estratégias, né? Uma coisa que eu não usava nem. Eu nunca usei caderno. Eu usava aquele meu monte de folha solta na sala de aula, que vocês sabem que eu não me achava nem nas folhas ali, né? Mas eu não usei caderno. No remoto eu tive que passar a usar. Eu tive que passar a usar, porque assim, ó, cada vez que eu converso com um de vocês, cada vez que eu avalio um projeto, né? Eu faço uns esqueminhas aqui. Deixa eu pegar o de ontem aqui da estágio, né? O que eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo os meus esqueminhas e anotando aqui, né? Aí depois eu levo para uma tabela minha aqui para me saber, né? Por exemplo, né? Já anotei que eu tenho com a Marília, né? Que olhar rascunho do projeto de estágio, né? E cuidar a justificativa do estágio de gestão. Então, assim, né? Hoje eu anoto palavras-chave, tá? Porque eu corrijo muito rápido. Mas a avaliação e tem que ser contínua. Por exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo de avaliação de estágio, tá? Como é que eu faço a avaliação? Marília está fazendo estágio. Toda semana entra em contato comigo, pelo Meet ou pelo WhatsApp, ou dá um oizinho, eu estou aqui. A Marília tem uma avaliação contínua. Aí tu tem um estagiário que é o estagiário fantasma, né? Que ele vai surgir só 2 dias antes de entregar o projeto, dizendo que não entendeu nada. Mas eu já tenho anotado que ele não participou de uma orientação, que ele não buscou. Ele não pode ter a mesma avaliação, por exemplo, da Marília, que está no processo contínuo, que é uma parte da observação, né? E isso vocês vão ter em sala de aula, porque o que acontece? Isso não é só questão de respaldo, tá? Eu não tenho, a gente depois com 40 anos, a gente não tem mais medo de ser questionado por nota, né? Mas é uma questão daqui um pouco de tu, para aquele aluno te procurar e dizer, olha só, tu vai ter que procurar melhorar nesses critérios, assim, né? Tu vai ter... Eu adoro, tem uns que perguntam para mim, professor, eu preciso de orientação essa semana. Eu acho mágico isso, eu acho fantástico isso, gente. Eu acho fantástico, porque acaba, né? E tem uns que eu sei que estão fazendo porque estão mostrando o movimento. Postou uma foto de atividade ali, postou uma coisa ali. Mas isso é o que eu quero que vocês entendam, que hoje vocês vão na AP1 fazer isso. Vocês vão fazer esse movimento de escrever com exemplos, tá? Escolher 3 abordagens e realmente escrever. E no texto lá, ele é um texto difícil de fazer mesmo, tá? Ele não é um texto fácil. Ele não é mesmo. Ele não é, porque ele relaciona 3 aspectos ali, tá? Que tu tem que buscar. Eu vou ter que dar uma lida nos materiais de novo. Gente, não tem saída. Ou fazer como a Marília inventou. Eu posso buscar mais textos, Felipe? Posso, sem problema. Sem problema, porque ali é uma base bem rasa de informações, né? Até porque eu não gosto de carregar muito aula. Eu não carrego muito porque eu acho que é só perca de tempo. Eu acho que vai sobrecarregar mais vocês, né? Então, sabe isso, né? Fica tranquila, tá, Luana? Então, boa noite. Então, assim, ó, a ideia, né, é que vocês se movimentem para a escrita mesmo lá do texto e eu tô curioso com as abordagens, ver o que vai sair, tá? E às vezes aquilo que a gente pensou que era tradicional lá atrás não é, né? Para muitos, por exemplo, né? Uma coisa que eu sempre desconstruo com vocês, o livro didático, ele não é tradicional. Nunca foi. A forma como se trabalha com livro didático é que muitas vezes é tradicional. O livro didático ele é um recurso inclusivo, né? Eu amo trabalhar com os livros porque é uma coisa que todos conseguem ter acesso. Maravilha. Isso. É isso.
A Eles maioria... podem levar para casa, eles podem. Tem livros até mais antigos que a gente pode recortar, fazer colagens. O melhor recurso, principalmente com as escolas mais carentes. É a melhor coisa que existe. A melhor coisa. Ele é o material mais inclusivo possível. E correto. Ele é correto. A gente vai estar agindo de forma correta, no nível correto. A gente primeiro só precisa ter as metodologias e os métodos para aplicar. Exatamente. Gente, a maioria dos pais colocam os alunos em escolas particulares porque é carregado de material didático, de livro, né? A Letícia mesmo está na Martim, como eu tenho bolsa, ela está na Martim. Até eu ter bolsa, ela está lá, depois ela que lute, né? Mas, assim, é carregado de livro didático, né? Então, assim, e outra, né? O aluno de escola pública, né? Ele tem muito recurso e o livro ele é acessível, tu entendeu? Eu me lembro até hoje, eu montei o meu cursinho pré-vestibular somente com livro didático, gente. Estudei onde o Thaleson estudou, que é o Moricunha, uma escola aqui em Guaíba, pertinho de Porto Alegre, e eu montei meu pré-vestibular com livro didático. Eu passei na URGS, eu tirei primeiro lugar no Enem na região sul aqui, com livro didático, escola pública, com o professor me ajudando, né? Então, ele é inclusivo. A forma... Agora, se, por exemplo, a Epifânia vai pegar o livro didático, que nem eu peguei essa semana uma atividade sobre tradicionalismo. Agora, o pessoal às vezes acha que vai trabalhar só aprende o gaúcho e ponto, né? Ninguém trabalha nenhum assunto a mais da tal revolução farroupilha que eu questiono. Mas, assim, um texto, né, sobre a cultura da erva mate, ok? Atividade no Classroom, online, simplesmente copie o texto da página 43. Gente, que isso, sabe? Eu fazer um aluno só copiar o texto. Tá, ok, a cópia é importante para a letra? Tá, ok. Uma das habilidades, tá, mas cadê a problematização da proposta? Gente, eu fiquei assim, ó, bizarro. Uma escola central, aqui do centro de Guaíba, pública, da rede pública, né? Primeira vez, né, que eu peguei e disse, ó, vamos chamar a professora e a supervisora, a gente vai ter que fazer uma ata e conversar. Eu não posso. Numa escola que a gente fez campanha para arrecadar celular para aluno, tem 90% dos alunos no Classroom, sabe? Fez toda uma campanha. Pais que deixaram de comprar mais, ter mais luxo na sua casa para instalar internet, né? Pai que vendeu bicicleta, né, para botar internet, que a gente sabe dos relatos, aí tu abrir, tu tem todo o movimento, né, a mãe trocar o horário de trabalho para entrar lá e ter somente uma cópia, aí não, aí assim, aí tu daqui um pouco tu diz assim, ó, o salário é baixo, mas tem professor que também ganha muito pelo que propõe, é um desrespeito com o coitado do aluno, né, e o pior, né, daí eu entrei, porque a gente pode entrar em qualquer sala de aula ali na CRE, eu entrei e os coitadinhos fazem, eles participam, gente, eles postaram as cópias, eles postaram tudo, mas, né, uma mãe muito ligada, uma Andréia da vida lá, né, uma Marília da vida, não se convenceu com aquilo. E se incomodou, porque ela deixou de fazer faxina, ela trabalha com faxina em Porto Alegre, ela disse, né, e ela deixou todas as terças-feiras, a escola tem, é o horário que a escola posta as coisas e tem a aula no Meet. Então, ela terça-feira deixou de fazer, e tá com a filha e participa e tudo mais. Nós vamos chamar, gente, porque assim, ó, isso é tradicional. Isso é muita. Já outra, tá? Aí pegamos temos que pegar na verdade, tu tem que pegar um comparativo para ver. Na mesma escola, outra prof, uma é do turno da manhã, outra da tarde, trabalhando com o mesmo livro, porque a gente pediu para trabalhar com o livro, o que ela pediu? Tá? Pega o texto da página 43, porque elas têm um planejamento coletivo, e olha o que ela pediu. Peguem as palavras mais importantes do texto. Faça uma pesquisa com seus avós, tios, outras pessoas que não chegam, os pais e as mães, e pergunta se eles sabem o que é aquele objeto e qual a relação daquele objeto. Uma pesquisa. A maioria fez com os avós, fez com os vizinhos, pegou as palavras que mais apareciam, tá? Era erva mate, eu acho, província, e assim, e aí fizeram a pesquisa, montaram a pesquisa, tinha que fotografar na hora que estivesse fazendo a pesquisa e postar lá. Pronto, tá? O aluno leu o texto, porque ele tinha que ler para pegar as palavras, né? E fez todo esse movimento, fez a entrevista, fez uma pesquisa,
tirou a fotografia, postou a foto lá, né? E agora ela vai continuar tudo mais. Ela vai pedir para o aluno para se cevar a cuia de chimarrão. Agora tem uma continuidade, né? Então eu digo, mesma escola, duas profs, mesma supervisora. Então, assim, é o que eu te digo, né? Então, assim, é bem... Ou ideia, pode falar. Mas a gente vê bastante agora na Semana Farroupilha os professores largarem tudo simplesmente para trabalhar aquele tema. Eu estava trabalhando com os meus o estágio sobre emoções e sentimentos, né? E a gente continua, porque tem o Setembro Amarelo, também que é cobrado para a gente fazer algo também, e também Sim. tem a função. O que a gente vai fazendo? Eu continuo trabalhando as emoções e os sentimentos com eles, só que eu trago para dentro da sala quais são as emoções que a gente sente em ver essa diferença, as pessoas pilchadas, que nem ontem eu fui de prenda, hoje eu fui com a roupa diferente, a gente leva o gaúcho, eles ficam muito felizes, interessados, e aí surgem palavras novas, tem que falar mais devagar, né? Aí hoje surgiu a palavra gentileza deles, então a gente essa semana vai trabalhar a gentileza, eu vou reformular tudo o que a gente estava fazendo e vamos trabalhar a gentileza. Porque eles disseram que eu ter ido vestida e levado o gaúcho era muito gentil da minha parte. E aí eu perguntei para eles o que era gentil, sabe? E aí a gente está trabalhando tudo isso dentro dessas coisas, e a gente leva a bandeira, a gente tira foto, fala dos sentimentos, falando sobre as coisas. Só que eu vejo que os professores pararam totalmente os planejamentos que eles estavam e mudaram, saco para mala, muita coisa. Como é que fica a cabeça das crianças dessa forma, sabe? É assim, porque não tem uma continuidade, não é uma coisa assim que vai, porque daqui a pouco surge outra coisa, então a gente tem que, eu acredito que tem que ir acrescentando naquilo que tu tá fazendo, sabe? Não tô dizendo que estão errado, né? Não quero saber mais do que eles. Mas por que não acrescenta, sabe, de forma natural? Porque a vida da gente é natural. Então a gente pode ir acrescentando, é uma coisa natural, não saiu nada de fora. E a gente vai mostrando para eles isso pouco a pouco, né? Exatamente. Thaleson? Boa noite, pessoal. O professor ali que falou, né, em relação às escolas, e aí eu queria falar um pouquinho ali sobre como o Moricunha dá autonomia para o aluno. Eu lembro que no último ano, no terceiro ano, aquele período que a gente fica, né, tem que estudar para o Enem, vestibular, essa coisa toda, e a gente pediu eu não lembro agora se foi a Silvânia, eu não lembro. Eu sei que a gente pediu a sala... Desculpa interromper, colega, mas eu não estou te escutando. Eu não estou conseguindo interpretar porque eu não estou te ouvindo. Ficou bem baixinho, Thaleson. Tá, peraí. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Fala de novo, vamos ver. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Tá. A gente pediu para um professor uma horinha, assim, sabe, da aula. Eu não lembro agora se foi a Silvânia, mas eu tenho quase certeza que foi. E a gente se organizou para montar um dia. Eu e a Ellen, a gente baixou algumas provas do Enem do ano passado e a gente montou com a turma, né? A gente se organizou para um dia a gente fazer essa provinha, né? Bem como a gente vai estudar pro ENAD, assim, sabe? E aí a gente se juntou, se organizou, e eu lembro que a gente montou até as plaquinhas da faculdade, né, de bicho, e aí cada um colocou a sua profissão, que queria atuar, né, que queria estudar. E aí eu lembro como a escola nos deu autonomia, né, como o Moricunha dava autonomia para os alunos, a gente organizava oficinas, a gente fazia vídeos, sabe? Eles deixavam realmente os alunos no centro, sabe? E aí eu queria compartilhar isso, como é legal, né, que tem algumas escolas que muitas vezes tem aquele ensino tradicional focado totalmente demais, né, assim, que não deixa o aluno se expressar, mas também tem escolas que deixam, né. E aí eu queria deixar um exemplo, assim, da escola, né, como o Moricunha, assim, nos traz autonomia, de certa forma, sabe. Uma escola que nos marcou nisso, né, Thaleson, porque volta e meia a gente coloca ela como exemplo, né? Sim, eu até tenho que ver, eu tinha uma foto do quadro, aí no meu tinha a plaquinha pedagogia/história, que eu ainda estava com dúvida. E aí depois cada um levou sua plaquinha no final do ano, quando para casa. Eu até vou ver se eu acho a foto. Mas são
coisinhas assim que a gente fazia, que a gente não se tocava, mas era, de certa forma, a escola nos dava toda uma autonomia, né? E hoje eu Sim. vejo como ela foi importante para mim, assim. Não, muito, muito, muito. Marília? Prof, eu não sei se tu percebeu, mas a Andrea tá usando uma metodologia que ela não percebeu que tá usando. Sim. Não tô te ouvindo. Ela disse, surgiu a palavra tal e a gente vai trabalhar tal coisa. Aham, totalmente, Freire. Viu, André? Totalmente Freire. Quando ela Sim. falou isso, na hora me veio na cabeça, a Andrea tá trabalhando uma metodologia e ela, de repente, nem se ligou. Nem me dei conta, porque eu não sou muito. Eu gosto muito do Freire, mas eu procuro sempre buscar os novos, porque não que não seja, sabe? Então eu leio muito Mas pouco. aí é o que o prof diz, a gente utiliza no nosso dia a dia e a gente nem sabe que está utilizando. E aí tu pode até relatar isso depois no trabalho da prova. Sim, e é o que a gente busca, sabe? Sempre a gente dá aquele espaço para eles e vai sempre fazendo isso, e é uma coisa que passa despercebido. Então, assim, ó, são essas linhas assim que vocês vão pensar para fazer a P1, entendeu? Esses exemplos assim, né, que vocês, por exemplo, né, nessa tua própria prática, né, Andréia, por exemplo, essa questão da palavra que surgiu, gentileza, né, vai se encaixar com uma abordagem ali, entendeu? Vai se encaixar. Então, é isso. Então, por isso que eu acho que a P1 ela vai ser muito natural para vocês fazerem e relatar bem dessa forma, porque, ó, por exemplo, uma das da abordagem tu já tem. Esse relato que tu deu aqui da palavra gentileza já é uma das abordagens. Ponto, entendeu? Então já é uma delas, né? Tu já sabe que não é tradicional, não é uma abordagem tradicional isso, né? Então, essa é a ideia que vocês coloquem esse movimento ali, né? E olha essa capacidade, olha que legal isso, né? A Marília passa ali, abre o microfone e diz, não sei se tu percebeu, mas já surgiu uma abordagem, ela sabe? É isso que a gente vai começando a fazer, e às vezes a gente sai, meu Deus, eu estou saindo do curso, da disciplina e não sei nada. Gente, é muito relativo não saber nada, né? É muito relativo. Então, Marília, tu tá com a mão levantada ainda ou ficou? Ficou, mas Ficou. É que eu levantei a mão para dizer que eu digo isso todo dia. Eu tô saindo da faculdade e não sei nada. Pois é, gente, pois é. É que a gente tem uma ideia de ensino que a gente tem que sair decorando todos os teóricos, todos saber tudo. Não existe isso em nenhuma. Confesso para vocês uma coisa, meu primeiro curso é matemática, depois que eu me apaixonei pela pedagogia, que eu às vezes nem me apresento mais como professor de matemática, né? O pessoal ri às vezes, mas eu não consigo me apresentar mais como professor. Mas eu saí da graduação e caí no Moricunha para dar aula. Gente, me bateu um desespero, porque eu caí num segundo e terceiro ano de médio e eu não sabia nada do conteúdo para dar aula, nada. E aí eu entrei nesse dilema, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente sempre, né, tem alguém do lado da gente lá, diz, tá, mas olha só, tu tem metodologia, foi isso que tu aprendeu lá na faculdade. O conteúdo, tu vai pegar o livro agora ali, tu vai olhar o exemplo, tu sabe pegar o exemplo, explicar, diz, não, isso eu sei, diz, tranquilo, é isso que a graduação te ensinou. Ela não te ensinou a tu decorar o conteúdo. Ela disse assim, então assim, eu fiquei com esse exemplo na cabeça para passar, sabe? Então assim, porque me bateu esse desespero, né? Eu tive muita sorte para entrar na educação. O que eu fiz? Eu terminei a minha graduação, um mês depois abriu o contrato, eu me inscrevi para contrato e naquela época a escola que escolhia o professor. E aí a supervisora lá sabia que eu tinha feito estágio na escola, claro, deixei uma boa marca na escola, né? Ela me chamou e disse, só que tu vai pegar o lugar do professor Renato, segundo e terceiro ano do médio. Meu Deus! E ainda tinha, no terceiro ano, tinha o terceirão, que eles tinham um período de pré-vestibular por semana. E aí, assim, eu entrei em desespero, porque eu peguei o conteúdo e eu não sabia nada. Eu disse, meu Deus, eu sou um matemático. Não. Aí ela disse, não, mas tu sabe dar aula. Tu sabe a metodologia, tu vai entender o aluno, né? Então, sabe, essa questão, assim, que me chamou a atenção. E são habilidades que vocês já vão percebendo que tem, né? Identificar um método ali, escrever uma abordagem, escrever um projeto de estágio, né?
e escrevendo e montando a sua prática, é essa habilidade que eu quero que vocês gravem para vocês. Por exemplo, vocês vão sair da graduação, vocês vão conseguir, na verdade, lembrar lá do método do Freire, ou daqui um pouco lá do Skinner, que era totalmente... Quem não teve a graduação, não vai saber nem quem é Skinner, né? Não vai saber nem o que isso influencia no aprendizado. É isso que a gente tem que pensar, né? Não vai saber, às vezes, nem montar, nem... qual é o objetivo da proposta? Não sei. Então, são essas habilidades que a gente vai pegando, né? Então, assim, se desapeguem de habilidades e competências de conteúdo. Tem que ter, a gente tem que ter, porque é um campo de busca, né? Pois é, te marcou, mas a maioria que não é do ramo da educação ou da psicologia, tu vai falar no exemplo usados, às vezes está sendo ratinho e nem sabe o tempo inteiro, entendeu? Está sendo condicionado e nem sabe, né? Nem sabe que está sendo condicionado. Então, assim, sabe, é isso que vocês têm que ir entendendo, que são as habilidades que a gente vai pegando. Tá? Na verdade, nas escolas, eles tentam nos condicionar, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É fácil. Senta, fica quieto, senta todo mundo de boca calada, escutando o professor. Nem digo com as crianças, André, eu digo os gestores com os professores. Bastante. Tem bastante. Seguir aquele cronograma. Né? Então, assim, tá? A proposta hoje era uma aula mesmo bem rápida, para vocês terem o tempo hoje para fazer, mesmo que não usar o seu tempo, eu estou disponibilizando o tempo para fazer na aula de hoje, tá? Porque na quarta-feira que vem a gente volta, assim, ó, aí a gente já entra no rumo para a P2 lá, e a gente vai entrar, então, assim, a gente fecha com as abordagens, tá? Aquele mapa ali da avaliação, gente, se vocês puderem salvar, ele é muito bacana, tá? Aquele mapa ali é um resumão. Então, ali é bem bacana, porque ali tu tem a abordagem, tu tem mais ou menos o que ela é, né? Então, aquele mapa ali é um resumo muito legal para vocês guardarem, para copiar, para deixar no caderno. Tem que imprimir. Eu imprimo tudo. Beleza. Pobre do meu ambiente, como diz o senhor. Não, mas se não vai ser colocado fora, porque assim, ali tem uma abordagem nova, tá? Que é a abordagem estar junto virtual, que entrou agora, está entrando, né? Porque assim, ó, versão virtual da sala de aula, que é o que a gente está tendo, e professor e aluno interagem verdadeira, né? Em verdadeira, realmente, verdadeiramente, eles interagem e se inspiram, né, de aprendizagem. Então, o que acontece, né? Existe uma interação muito forte que a gente tem que fazer, né? Então, é bem isso, tá? É bem essa questão ali que se colocou que... porque, assim, se a gente não interagir muito com o virtual, ele vai ser um EAD mecânico, né? De estímulo e resposta, né? Vai ser aquilo. Conteúdo, página tal, questionário. Conteúdo, questionário. Vai ser assim, ó. Mas esse estar junto virtual, é isso que a gente está fazendo, interagindo. A gente podia, por exemplo, ficar só no aula, mas não, a gente tem mais o grupo de WhatsApp, que é uma válvula para escape, para lembrar, a função é essa. Então, ali também está acontecendo, né, interações e tudo mais. Então, uma boa avaliação para vocês, tá? Façam, abram mesmo a mente para fazer. Termine, quem não terminou ainda, termine o texto até domingo, né? Vão escrevendo, vão colocando ali, tá? Então, a proposta é vocês fazerem esse exercício, né? Que para mim é bem importante, para mim conseguir tanto avaliar o que a gente teve e também dar um parâmetro para vocês ali, tá? E eu vou fazer um feedback desse, tá? Esse eu vou fazer um feedback com vocês. Como eu dei prazo até quarta que vem para fazer, na quarta encerro o prazo, aí eu vou começar a corrigir, e lá na outra semana eu vou fazer um feedback da avaliação para vocês. Vou falar de cada um, tá? Quem tiver na aula virtual, eu vou fazer esse feedback para vocês aqui, trazer certinho ali, pegar o que marcou mais de cada um, tá bom? Então, Eu estava tentando ver o que tinha a parte da dissertação
com essa parte, mas de certa forma não é uma coisa vinculada. É vinculada, mas não é tanto. diretamente. Não é diretamente. Não é diretamente. Coisas diferentes. A dissertação fala de 3 assuntos aos quais não diretamente a gente vai falar agora aqui, né? Fazem parte, mas não, né? Então não tem, esquece a dissertação e foca na outra parte agora que é o mapa, né? Porque assim, a dissertação, ela fala bem da parte invisível que a gente não consegue ver na educação, né? Aqueles aspectos. E já a pergunta são concretas, é onde tu consegue ver na prática, né? As abordagens aí, mas foca no mapa, perfeito, tá? Eu não consegui linkar os 3 diretamente também da dissertação. Sem problema. Aconteceu que nem o não diretamente que nem aquele do behaviorismo, mas as coisas aconteceram. Já foi um pouco menos, né? Já foi um pouco menos, né? Que aquele. Né? Ele tem algumas coisas que se linkam ali em si, mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função, né? Mesmo que eles tenham algo em comum, que é a educação, mas cada um tem uma função quase que específica, né? Sim, e eu escrevi um de cada vez. Eu achei a forma mais fácil. Eu li um, aí depois aprofundei mais um pouco ali, escrevi a parte, aí depois escrevi o outro, depois eu juntei eles 3 ali de certa forma, mas tudo separado. Uma dica, né, para quem não conseguir. Uma dica, fazer um parágrafo de cada também é bem interessante, porque o texto dissertativo, ele te deixa fazer isso, né? Então tá, minha gente. Natália e Flávia, postei ontem os livrinhos de vocês, tá? Pelo correio, então deve estar chegando na próxima semana aí, porque o correio tá que tá, né, minhas amigas? Tá terrível. Tá? Então... Transporte particular dos funcionários. Tá terrível. Na verdade, eu vi isso. Então tá, minha gente, boa semana, se cuidem. A Eliane, que entrou um pouquinho depois, assiste o comecinho ali, que eu explico bem a AP1, tá, Eliane? Então, assiste a gravação e qualquer coisa pode me chamar ali no WhatsApp, no aula, que eu tô trabalhando aqui, tá bom? Boa semana, gente linda, se cuidem. Bom feriadão aqui no Sul, né, para quem pega lá. Não vai ter feriadão, aqui vai ter. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Jazéias. Beijo. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Prof. Oi. Parou de gravar? Vou parar agora. Então vou ouvir, porque o babado é quente. Não.